Vamos lá, gente, é grave, hein? Grave, grave, porque agora a gente viu, né, como o poder estabelecido em Brasília se arregimenta para defender o Alexandre de Moraes no Supremo. A PGR, Procuradoria-Geral da República, e também a AGU com o Messias, lembra do Messias? Aquele do documento lá do Paulo Gonet, que é da PGR, e o Messias, né? Jorge Messias, da Dilma, do Lula, aquele documento da Dilma, da presidenta, né? Estão agora pedindo à Suprema Corte que abra um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, é deputado federal, 120 dias de licença, está nos Estados Unidos, foi para lá, para tentar articular essa abertura de um processo de sanções através da Lei Geral Internacional Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por interferência em empresas americanas que não têm escritório, não deveriam ter, não devem ter, porque não é da Constituição brasileira, do ordenamento jurídico, que empresa estrangeira nenhuma tenha escritório no Brasil. As que têm, porque querem ter. Não existe lei para isso, né? E está lá tentando articular, então, sanções contra a arbitrariedade do senhor Alexandre de Moraes, contra o seu pai, contra os manifestantes do dia 8 de janeiro, que estão pegando 15 anos de cadeia por conta de um batom, e, claro, por conta da supressão durante a eleição de 2024 da plataforma do Elon Musk, o X, o antigo Twitter, o Rumble, que também está fora do ar, a Truth Social, que pertence ao presidente americano, que é uma plataforma meio Twitter, meio Facebook, que pertence ao Trump. E tudo isso está sendo, né, articulado com o Eduardo Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, o Lacombe, que estão todos nos Estados Unidos, Ana Paula Henkel e outros que estão lá, morando na América e tentando fazer essa articulação com deputados no Congresso americano, para que a lei Magnitsky pegue o Alexandre de Moraes, tire o passaporte dele, tire o visto dele americano, que ele não pode entrar nos Estados Unidos mais, nem no Reino Unido, Canadá, Austrália, nem também na Inglaterra, muito menos Estados Unidos, claro, né? Vários países da Europa, estará impedido de viajar. A verdade é essa. E agora, né, como a gente vê, todos os escalões, terceiro escalão do governo, segundo escalão do governo, se arregimentam para defender o Alexandre de Moraes. Então o procurador-geral, aquele que falou fiz uma cagada porra, lá no plenário do Supremo, Paulo Gonet, pediu para o Supremo, então, com relatoria do Alexandre de Moraes, é mesmo? Com relatoria do Alexandre de Moraes para investigar a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Gente, será que o Eduardo Bolsonaro vai vir candidato a presidente, hein? Ou seria Michele, não sei. Nesse pedido, então, o Paulo Gonet afirma que tem indícios de que Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de obstrução contra as investigações contra o pai dele, né? Lá nos Estados Unidos. Não entendo. Como assim? O que ele pode fazer lá nos Estados Unidos, gente? Né? Além da Magnitsky, isso aí não tem nada a ver. A Magnitsky, esse pessoal não entendeu ainda. Essa lei que cria sanções contra uma pessoa, contra um juiz, por exemplo, né, que aconteceu com a corte de Haia, né, na Holanda, contra o ministro Alexandre de Moraes, é simplesmente porque ele está interferindo na manutenção de empresas americanas no Brasil. E a empresa é norte-americana. Existem acordos internacionais, gente, que precisam ser cumpridos, tanto nas cortes internacionais, como, por exemplo, na Organização dos Estados Americanos, na Câmara de Comércio Internacional, na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que pertence à ONU, que são acordos que devem ser cumpridos. Se você não está cumprindo, existe um ordenamento jurídico internacional também, tá? Quando você quer, por exemplo, processar uma empresa fora, por exemplo, o X, né, o Facebook, você faz isso através de carta rogatória, que é um instrumento internacional quando não há escritório. O X não é obrigado a ter escritório. Então o problema da lei Magnitsky, que pode criar sanções contra o Alexandre de Moraes, pessoa física em território americano e outros países que assinaram a lei Magnitsky, é por conta da sua arbitrariedade, tirando o Twitter do ar,
durante a campanha de 2024, tirando o Rumble do ar, que é um concorrente do YouTube, e outras plataformas digitais por conta de 4 pessoas. O cara está, segundo os advogados, que eu gravei um vídeo mais cedo, 2 advogados que estão defendendo um dos réus do tal do gabinete do golpe de Taubaté, dizendo que Alexandre de Moraes está com um problema de cognição grave. O cara que tem essa obsessão, ele está com um problema de cognição gravíssima, porque ele fica igual um burro assim com aquela coisa, assim, não consegue ver nada. Ele quer pegar o Alan dos Santos, ele quer pegar o Paulo Figueiredo, ele quer pegar o Rodrigo Constantino, ele quer pegar o Alan dos Santos, ele quer pegar todo mundo que apoia o Bolsonaro. O jornalista não pode falar. Gente, que diabo é isso? Como é que um jornalista pode estar impedido de falar, de investigar, de ter suas fontes? Ele quer quebrar fonte, segredo de fonte que é constitucional entre uma fonte e um jornalista. A mesma coisa do padre e o fiel da igreja, a mesma coisa do médico e do paciente, do psiquiatra e do paciente. Jesus, gente, isso é constitucional, está lá na Constituição brasileira. O jornalista tem essa prerrogativa da profissão, assim como o cidadão tem, né? Lá na quinta emenda americana, por exemplo, na primeira emenda americana, por exemplo, né? Que fala da liberdade absoluta de expressão, absoluta. Se você não gostou, você entra na justiça contra o que eu estou dizendo. Agora, cabe ao acusador, que não pode ser um inquisidor, porque nós não vivemos na era do Torquemada, da Inquisição Espanhola, nem vivemos num regime feudal, que você precisa seguir o ordenamento jurídico, a lei, a norma, gente, pelo amor de Deus, né? E o cara ameaça as pessoas, ameaçou o Aldo Rebelo: vou te prender, hein? Ou o senhor se comporta ou eu te prendo. Um homem de 70 anos, gente, um ex-ministro de Estado, comunista, hein? Da esquerda, hein? Você vê que quando o ditador, assim como Alexandre de Moraes, né? O ditador, ele se arvora a ser o defensor de uma causa democrática, do Estado democrático de direito, a coisa ela vai ampliando de tal forma que ela fura a bolha e começa a atingir pessoas que antes estavam apoiando, como o Aldo Rebelo, que é um esquerdista, é um progressista, é um comunista. Tá vendo? Olha a merda. Agora a PGR colocou na mão do Alexandre de Moraes como relator essa investigação, então, contra o Eduardo Bolsonaro, né? Ele será o relator desse pedido, dessa abertura de inquérito, né? Aí começa. A solicitação foi do Paulo Gonet da PGR, entregou para o presidente do Supremo, o ministro Luiz Alberto Barroso, e caiu na mão do Moraes, é claro. Ele que é o defensor da democracia, gente. É Alexandre de Moraes é que é o defensor das instituições democráticas do Brasil, gente. Ele que é o super-homem da parada, né? A PGR está afirmando que Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, licenciado sem remuneração por 120 dias, né? Ele tem que voltar, já no mês que vem, ou é junho ou julho que ele tem que voltar. Não, é julho, 120 dias, né? Dizendo que ele está coagindo, né, o STF, o Alexandre de Moraes. Na petição, ele cita declarações dadas pelo deputado, né, à imprensa, que estaria realizando agendas com congressistas americanos. Qual é o problema? O cara não pode se reunir com congressistas americanos e articular um lobby? É o que ele está fazendo, está agindo como lobista, gente. Está indo muito bem como lobista. Tanto que esses caras vão se ferrar, bicho. Eu tô aguardando aqui para ver o que vai acontecer, né? Bolsonaro é réu em ação no STF, apontado como chefe de uma organização criminosa para dar um golpe de Taubaté, né, para mantê-lo na presidência. Imagina que se o Brasil ia ter um negócio desse. Eu não consigo imaginar, isso nunca mais vai acontecer no Brasil, gente. Não de forma assim golpista, isso nunca mais vai acontecer. Acontece de outras formas. O Lula está na presidência, não está? Estava preso, inelegível, ficha suja, condenação em 3 instâncias, estava lá preso. Tiraram o cara da cadeia e botaram o cara na presidência. Assim, toma, Lula, toma a coroa, vamos coroar você, Lula. Vai, senta aí no Palácio do Planalto, é seu. Né? É assim que funciona? O golpe, gente, é dado antes. O golpe não é dado durante a eleição, no dia da eleição. O golpe não é dado depois que o cara já foi comprovado como vencedor das eleições. O golpe é dado antes. É quando você tira do caminho as pessoas que têm voto, que estão te incomodando, como é o caso do Bolsonaro, que já está inelegível, um processo de inelegibilidade que correu à velocidade da luz,
Isso nunca aconteceu na história do Brasil. E o Eduardo Bolsonaro agora, Marcel Van Hatten, o Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, eles estão atrás dessas pessoas, caçando essas pessoas. Sérgio Moro é deputado, Sérgio Moro agora é candidato ao governo do Paraná, gente. Está em primeiro lugar nas pesquisas. As coisas ainda vão mudar muito. E a gente está vendo como eu falei no começo desse vídeo, como é que os poderes instituídos se arregimentam. Esses poderes que têm poder de polícia, de investigação. Não é possível, eu tenho que voltar a falar no Zé Dirceu. O poder judiciário não pode ser um poder. A justiça não pode ser um poder. É um órgão, tem que ser órgãos técnicos. Não podem ser um poder como é o Senado, a Câmara e o Poder Executivo. Não pode, está errado, gente. Está errado, não pode. E as Forças Armadas vêm sempre, como está na Constituição Brasileira de 1988, pode ser chamado como poder para equilibrar as forças entre os três poderes, né? Pode ser chamado para fazer esse papel que fazia antigamente o imperador, né, do Brasil, um poder moderador. E é isso, vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Então o Gonê fala que o Eduardo Bolsonaro tenta embaraçar o julgamento no STF, perturbar o trabalho da PF, da Polícia Federal, no inquérito do fim do mundo das fake news de 2019 aberto, a revelia da vontade do povo. Gente, quem está mandando no Brasil, hein? É bizarro, né? É muito bizarro. Só para quem é chapéu de alumínio, terraplanista assim como nós. Vamos lá, o que vocês acham, gente? O que vai dar, hein? Eu estou achando que Eduardo Bolsonaro batendo no Brasil, ele pode ter uma prisão preventiva decretada, eu não sei. Porque ele tem foro privilegiado, ele é deputado federal, né? O que pode? Pode ter o passaporte apreendido, não sei, né? O que poderá acontecer com ele? Com certeza ele vai voltar com muita força de lá. Especialmente se a Magnitsky pegar o Alexandre de Moraes, né? Vamos aguardar para ver. Cenas dos próximos capítulos, que a coisa está melhor do que Vale Tudo de 1988, com Odete Roitman e tudo. Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.